Olá pessoal, aqui é o professor Luiz Antônio, do curso preparatório para as escolas técnicas e militares. Seja bem-vindo. Na aula de hoje nós vamos resolver a questão de número 15, que caiu na prova do Cefet do Rio do ano de 2018. Uma questão do tipo verdadeiro ou falso. Uma questão até parecida com uma questão que nós já resolvemos aqui no curso, uma questão envolvendo números reais. Eles colocaram na mesma prova, duas questões muito parecidas do tipo verdadeiro ou falso. Considere as afirmativas abaixo. Então, nós temos 4 afirmativas, afirmativa 1, 2, 3 e 4. E nós temos que analisar quais dessas afirmativas são verdadeiras e quais são falsas. Afirmativa 1. O problema está dizendo para a gente aqui que π é igual a 22 sétimos. Nós vamos verificar se isso é verdadeiro. Bom, para começar, pessoal, π é um número irracional. Π, ele pertence ao conjunto dos números irracionais. Um número irracional não pode ser escrito na forma de fração. Então, vou escrever isso aqui. Espero que você também escreva isso aí, anote isso aí no seu papel. Não pode ser escrito na forma de fração. Todo número irracional, ele não pode ser escrito na forma fracionária. É a definição de número racional. Bom, se π é um número irracional, não pode ser escrito na forma de fração, então essa afirmação ela é falsa, ok? Ela é falsa, pois, de um lado, nós temos o π, que não pode ser escrito na forma de fração, e do outro lado, nós temos a forma fracionária, 22 sétimos. Então, é falsa. π é diferente de 22 sétimos, ok? E 22 sétimos, né? Se π é irracional, o 22 sétimos é um número racional, beleza? Todo número racional pode ser escrito como fração. Então, é uma definição, são duas definições muito importantes que você tem que ir para a prova do Cefet sabendo essas duas definições. Você tem que conhecer o conjunto dos números irracionais e o conjunto dos números racionais. Afirmação 2. Raiz quadrada de 4 é igual a mais ou menos 2. Essa afirmação aqui, ela também é falsa. Ela também é falsa, pois a raiz quadrada de 4, ela é igual a 2. Isso aqui é verdadeiro, tá bom? Ah, Luiz, mas eu já ouvi dizer que existem dois valores que elevados ao quadrado dão 4. Tem o 2 que elevado ao quadrado dá 4 e tem o menos 2 que elevado ao quadrado também dá 4. Bom, isso é verdadeiro, mas isso não quer dizer que a raiz quadrada de 4 seja mais ou menos 2. Se nós tivéssemos a seguinte igualdade, dessa forma aqui, x ao quadrado igual a 4, aí sim, aí nós estaríamos diante de uma equação do segundo grau em que existiriam duas possibilidades para esse valor de x aqui, tá bom? O mais 2 e o menos 2. Mas não se trata de uma equação do segundo grau. Se trata de uma expressão numérica aqui, raiz quadrada de 4 é 2 e não mais ou menos 2. E quando você está estudando a radiciação, a definição de radiciação é essa daqui, raiz enésima de A é igual a B. Então, esse B elevado a expoente n tem que ser igual a A. Bom, a definição é que esse A e esse B, A é o radicando, tá vendo? Está dentro do radical. N é o índice do radical. E B é chamado de raiz. Esse A e esse B eles devem ter o mesmo sinal. Então, se o A for positivo, o B também tem que ser positivo. Se eles não tiverem o mesmo sinal, a operação não está definida. Então, é fácil identificar que essa igualdade aqui ela é verdadeira e essa igualdade aqui ela é falsa. Afirmação 3. Entre as frações 1/2 e 1/7 não existe qualquer fração irredutível? Bom, essa afirmação ela é falsa também. Ela é falsa pelo seguinte,
entre quaisquer números irracionais, sempre existe outros números irracionais. Na verdade, existem infinitos números irracionais. Uma maneira da gente verificar isso é encontrarmos duas frações equivalentes a essas frações aqui, de modo que tenham o mesmo denominador. Observe que 1 meio e 1/7 não tem o mesmo denominador. Mas o MMC, aqui ó, de novo, apareceu o MMC na prova, tá vendo? O MMC entre 2 e 7 é o 14. Então, se colocarmos o 14 como denominador comum das duas frações, olha o que nós vamos encontrar, ó. 14 dividido por 7, 2. 2 vezes 1, 2, tá bom? 14 dividido por 2, 7. 7 vezes 1, 7. Então, observe que a fração 1 meio é equivalente à fração 7 quatorzeavos. E a fração 1 sétimo é equivalente à fração 2 quatorzeavos. É fácil perceber, é bem tranquilo você perceber que existem várias frações entre 2 quatorzeavos e entre 7 quatorzeavos. Aqui, ó, existe a fração 3 quatorzeavos, existe a fração 4 quatorzeavos, existe a fração 5 quatorzeavos. Tá vendo? Existem várias frações. Então, entre dois números racionais, entre duas frações, existem infinitos outros números racionais. Então, anota essa definição aí no seu caderno, anota no seu papel, que você pode utilizar esse conhecimento em outras questões. Afirmação 4. A soma de todos os números primos menores do que 10 é 18. Bom, então, vamos pegar todos os números primos menores que 10 e vamos somar, vamos ver se dá 18. Então, aqui, ó, 2 é o primeiro número primo, 3, 5, mais 7. E essa soma, ela vai dar 17, ela não vai dar 18. Beleza? Portanto, essa afirmação, ela também é falsa. Então, o número de afirmativas verdadeiras é 0. Então, tá aí, gabarito da questão do Cefet, letra A. Então, se você vai fazer prova para o Cefet, estuda com a gente. Assista aí a solução das questões do Cefet, assista a solução das questões do IFRJ, da FATEC, para que você possa melhorar aí o seu conhecimento a nível de questões dessas provas e conseguir mandar um bom resultado. Um grande abraço e até a próxima aula.